Aconteceu ontem em Palotina, nós estávamos no ar ontem quando começaram a chegar as informações e também as imagens daquela tragédia. Terminamos o programa com um número alto de desaparecidos e uma estimativa lamentável de pelo menos 8 vítimas fatais. E, infelizmente, esses números se confirmaram em relação aos mortos. A equipe da RIC TV Oeste está acompanhando desde ontem e agora vai contar para você e trazer para você relatos de pessoas que viveram de perto uma das maiores tragédias dos últimos tempos aqui no Paraná. Roda aí. A câmera de segurança de uma empresa flagrou o momento exato da explosão. Nesta outra imagem, em uma casa próxima à cooperativa, foi possível ouvir o barulho. Quem estava neste bar também se assustou. A maior tragédia da história da região pegou todo mundo de surpresa. Senti que a casa estava caindo. Minha casa estava caindo, estava tremendo tudo, não sabia do que era. A gente olhou, parecia que era caminhão batendo, não sabia do que era, né? E a gente aqui fora, o pessoal tudo aqui fora na lanchonete, o copo quebrou tudo, né? Não sabia de onde é que vinha, né? Do alto dá para ter noção do tamanho da tragédia. As imagens aéreas, feitas pela nossa equipe, mostram ferros retorcidos e destroços por toda parte. A movimentação é intensa, de bombeiros e de toda a equipe, na tentativa de salvar as vítimas. O local ainda é um local de risco, um local que as peças ainda estão caindo, o telhado está caindo, a área não pode ser adentrada no momento, mas as equipes estão trabalhando com o intuito de localizar essa pessoa. No hospital, Fernando, ainda em choque, se recupera do susto. Ele trabalhava no setor de classificação de grãos da Cevale quando a explosão começou. Nós estávamos classificando soja, né, para Paranaguá. Junto com você tinham outras pessoas? Tinha mais 4 pessoas, 3, não me recordo. E após a explosão, Fernando se lembra de poucos detalhes, até a chegada da equipe de socorro. Eu só me lembro que eu estava no chão. E daí eu acordei, né? E daí eu comecei a mexer meu pé e minha mão, que é o procedimento que assim já tem na cabeça. Se não consegui levantar, daí porque estava dor nas costas, daí fiquei deitado no chão, daí, até o SAMU chegar. Amigos, familiares e colegas de trabalho amanheceram o dia reunidos em frente ao complexo agroindustrial, ainda sem acreditar em tudo o que aconteceu. O seu Ezequiel é caminhoneiro e veio para a cooperativa descarregar. Momentos antes da explosão, ele estava no silo e afirma que poderia ter sido uma das vítimas. Se demora mais um pouquinho na fila para chamar eu, tinha sobrado para mim também. No momento da explosão, equipes de socorro de toda a região vieram para a cooperativa e encontraram muitas pessoas feridas e muitos mortos. Um cenário de guerra. Momentos após a explosão, 11 pessoas foram socorridas e trazidas aqui para a unidade de pronto atendimento de Palotina. Aqui no local, eles fizeram um formato de logística para a transferência desses pacientes. Os mais graves foram encaminhados para hospitais com prioridade e ainda aqui no local permanecem 2 pessoas hospitalizadas. Organizamos a estrutura interna do hospital para fazer a pré-triagem, né, no momento da chegada, estabilização para posterior transferência dos feridos que necessitassem. E junto às equipes de socorro, a Polícia Civil e a Criminalística vieram para o local. E todos os detalhes do acidente estão sendo investigados. Fernando, que foi um dos sobreviventes, emocionado, agradece os atendimentos e afirma ter nascido de novo. Eu agradeço a Deus, primeiramente, né? A minha família. Gente, que tragédia. E ontem à noite nós estávamos acompanhando, hoje pela manhã, quando o secretário Hudson esteve lá e durante o balanço geral, né, na reportagem que tivemos sobre o número de mortos e feridos. E a gente atualiza agora para você as informações nesse exato momento, agora, praticamente 19 horas. Temos 8 óbitos, 7 dessas pessoas morreram no local e um desses óbitos aconteceu após um resgate feito de ambulância para o hospital. 11 vítimas encaminhadas para os hospitais da cidade de Palotina e também da região. Nessa tragédia de Palotina, você vai ver agora um vídeo que a gente consegue ver o momento exato da explosão em um dos setores da cooperativa. Você vai ver como a imagem é impressionante. Deixa eu só trazer um detalhe aqui, que no hospital universitário nós temos um paciente
que foi transferido para Londrina. Hospital da Retaguarda, um paciente. Hospital Policlínica, 4 pacientes, infelizmente um que morreu e 3 seguem internados. Temos 2 pacientes na cidade de Palotina. No Hospital Mackenzie, em Curitiba, nós estamos com um paciente internado. Desses pacientes que haviam sido internados de ontem para hoje, 2 receberam alta. Ou seja, nós estamos com pacientes internados em diversas unidades de saúde, principalmente em unidades para queimados. É onde eu digo, Maringá, é necessário que na 3ª maior cidade do estado, a maior economia que a gente pode dizer do estado do Paraná, porque apesar de termos em tamanho, em número de pessoas, sermos a 3ª cidade, em PIB, renda per capita, em dinheiro, Maringá está, se eu não me engano, entre a 1ª e a 2ª, se eu não me engano, se perde para Curitiba. Então não é admitir, não dá para se admitir que não tenhamos uma unidade para queimados em Maringá, que poderia muito bem estar auxiliando nesses atendimentos feitos a essas vítimas. A gente tem a imagem, eu não sei se a gente consegue colocar a imagem aí com você, Luiz. Dá para rodar a imagem para a gente aí do seu computador? Tem essa imagem, mas tem a outra imagem que eu mandei para você, né? A outra imagem que mostra de uma outra câmera, a câmera de uma residência, que também mostra o momento da explosão. Essa é a imagem de uma empresa em frente aonde funcionava essa cooperativa Cevale, né? Na verdade, essa empresa Cevale. Mas a gente tem a imagem de uma casa, essa imagem aí, ó. Tá vendo lá ao fundo a empresa e o momento da explosão. Agora você vê que o fogo, ele toma conta de todo esse lado praticamente direito da sua tela. Toda a imagem é comprometida com o fogo. E ali deu para ver exatamente na imagem desse relógio o horário, 17 horas. Muita gente falava, 4h40, 4h35, 4h40. Essa imagem é uma das melhores imagens que comprova o horário efetivamente que essa tragédia aconteceu e a dimensão da explosão. Porque essa imagem, ela melhor qualifica aonde essas explosões aconteceram. Porque muita gente dizia que a explosão teria acontecido primeiro em uma das áreas e depois tivemos explosões subsequentes. Realmente isso pode ter acontecido. Mas a primeira explosão, que é a imagem anterior, essa aí, ó, volta ao início da explosão, você está vendo? Que tem fumaça em todo o lado da tela, ó. As explosões acontecem em locais distintos e as bolas de fogo, elas se expandem para o céu de forma conjunta, ou seja, as explosões foram simultâneas. Mas se nós estamos falando de depósitos diferentes, de pontos diferentes, de coberturas diferentes, como que essa explosão acontece de forma simultânea? Você consegue entender a minha indagação? A não ser que você tivesse um dispositivo que de forma simultânea ele propagasse a primeira faísca para que houvesse a explosão nos 2 galpões ao mesmo tempo. Porque ali você vê que ela é simultânea, dos 2 lados acontece a explosão até o meio da tela, ó. Do lado, bem no meio da tela, a primeira explosão, mas para o canto esquerdo da sua tela você vê uma pequena outra explosão e do lado direito, bem na extrema embaixo do relógio, a 3ª explosão. Eu não entendo, não sei nem como funciona. Vocês viram que ontem eu conversava com o Tenente Boni aqui e me perguntava o que levava a uma explosão como essa no local onde estão grãos, né? E aí ele falava sobre a questão da combustão, do oxigênio que fica nas áreas. Mas vamos torcer para que os peritos, diante dessa tragédia, possam trazer uma resposta, como tivemos a resposta aqui dessa tragédia em Maringá, para que possamos entender e que possamos evitar que tragédias como essa voltem a se repetir. A gente vai estar acompanhando tudo para você e trazendo os detalhes logo mais depois do Cidade Alerta no RN Noite.